Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para saber que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no muro. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Santo anjo do Senhor, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, estamos dentro do cenáculo, o clima é de intimidade, mas também um pouco de tensão. Jesus abre o coração: um de vós vai me trair. A mesa onde deveria haver comunhão revela divisão. O lugar da amizade revela também a possibilidade da traição. A traição é uma coisa interessante, porque ninguém é traído por um inimigo. Você não espera nada de alguém que não gosta de você. Você não espera nada de um inimigo. Obviamente, quem te trai sempre é um amigo. Quem te faz, você só sofre quando o sofrimento vem de alguém que você ama. Você não sofre por alguém que você não ama, que você não gosta. E Jesus amava. E Jesus, ele se sente traído porque ele escolheu Judas. Ele escolheu. Judas era um amigo. E este é o drama do Evangelho, né? Imagina, todos estão perto de Jesus. É duro saber que nem todos estão com ele. E é exatamente isso que queria meditar aqui, por meio de 3 figuras: de Judas, de Pedro e de João. São 3 formas de estar diante de Cristo. Primeiro, Judas. O gesto de Jesus dar o pão no molho
não é qualquer gesto. Na cultura judaica, isso era um sinal de amizade, uma coisa íntima, um sinal de honra, um sinal de proximidade. É como se Jesus tivesse, quando ele dá o pão para Judas, estivesse falando assim: olha, mesmo sabendo que você vai me trair, eu ainda estou te oferecendo a amizade. E Judas recebe o pão e mesmo assim ele não se converte. Jesus está dizendo para ele: você é meu amigo, cara. E mesmo assim ele não se converte. E ainda o Evangelho diz que depois de receber o pão, Satanás entra nele. Aqui nós podemos pensar para nós aqui, né? O que é se depois de receber o pão? Se nós fizermos uma comparação com a Eucaristia, não é que receber o pão, né? Receber a Eucaristia nunca é mal. Mas uma alma que recebe indignamente não recebe vida, recebe juízo. São Paulo já dizia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quem come e bebe indignamente, quem come e bebe o corpo e o sangue do Cristo indignamente, recebe a própria condenação. Judas está na mesa, Judas recebe Jesus, Judas está próximo e mesmo assim está perdido. Por quê? Porque não tem preparação interior. Por isso a nossa preparação, por isso que nós devemos nos preparar para estarmos aqui. Não basta comungar, não basta participar da igreja, não basta estar perto de Jesus, é preciso estar em estado de graça, é preciso lutar contra o pecado, é preciso não brincar com Deus. Porque o perigo maior não é estar longe, é estar perto de Cristo e com o coração não preparado, com o coração fechado. Judas beijou, ele deu um beijo em Cristo e o traiu. Ele recebeu o Cristo e se perdeu. Depois nós temos o coração de Pedro. Pedro, ele tem muita generosidade. Ele é o oposto de Judas, mas ainda não chega à perfeição do discípulo. Ele ama Jesus, ele quer dar a vida. Eu darei a minha vida por ti. Mas Jesus responde com uma verdade dura: tu darás a tua vida por mim? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro tem amor, mas não se conhece. E aqui está um ponto fundamental da nossa vida espiritual. O maior perigo não é somente o pecado, é não se conhecer, é a ilusão sobre si mesmo. Pedro confia na própria força. Pedro acha que aguenta. Eu sou bom, eu aguento. Porque, entendamos, ninguém permanece fiel confiando em si mesmo. Pedro ainda precisa ser quebrado. Pedro ainda precisa cair para se conhecer. E a partir daí, a partir da queda dele, ele começa a depender somente na graça, não mais em Pedro. Só depois, o Cristo o chama de rocha, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas só depois que ele cai, de fato, é que ele se torna uma rocha. E por último nós temos a figura de João. João é interessante, né? Porque ele não faz discurso, ele não se agita, ele não tenta provar nada. Ele simplesmente se inclina sobre o peito de Cristo. Ele escuta o coração de Jesus, ele entra na intimidade, ele permanece. Jesus fala para ele quem vai ser o traidor. O traidor vai ser aquele que eu der primeiro um pedaço de pão molhado no molho. Mas ele não denuncia. Ele poderia falar: ele, vamos pegá-lo. Vamos pegar o Judas, é ele, Jesus me falou. Mesmo sabendo, ele não fala nada. Ele não julga, ele não se exalta, ele sabia, ele entendeu. Por quê? Porque quem escuta o coração de Cristo perde o gosto de julgar os outros, julga a partir de Cristo. João, ele não está interessado em ter razão de nada, ele está interessado em permanecer unido. E é por isso que ele é o único discípulo que chega até o fim.
Dos discípulos, ele é o único que está aos pés da cruz. Por quê? Porque ele faz duas coisas que sustentam qualquer alma. Ele reclina a cabeça sobre o peito de Cristo, ou seja, vida íntima, oração verdadeira. Ele permanece junto à Santíssima Virgem, fidelidade na hora da dor. E aqui está o segredo da perseverança. Quem não vive essa intimidade, quem não vive a vida de oração, quem não se importa muito com isso, quem deixa para trás, quem tem uma vida de oração mitigada, abandona na hora da cruz. Quem não tem Nossa Senhora, quem não ama Nossa Senhora, quem não fica perto de Nossa Senhora, não sustenta a cruz. E nós precisamos deste exemplo, deste discípulo o mais amado, aquele que mais amou. Bem, temos aqui essas três figuras, temos três formas de estar com Cristo: Pedro, Judas e João. Judas se perde porque está próximo a sem conversão. Pedro cai porque ama, mas ainda confia em si mesmo. João permanece porque vive na intimidade, vive na fidelidade. E a pergunta agora para nós: quem sou eu neste evangelho? Eu sou aquele que reza e permanece? Sou aquele que comunga, mas não muda de vida? Ou aquele que promete muito, mas não se conhece? Cristo nos chama a um único caminho: reclinar a cabeça no seu peito, converter o coração de verdade, desconfiar de si mesmo e depender somente da graça. Porque é só um tipo de alma que chega ao fim: aquele que permanece com Ele, aquele que permanece até a cruz. Amém.